Amém, igreja? Atos capítulo 13, versículo 22, fala assim: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Lá em 2 Samuel agora, capítulo 11, vamos ler alguns versículos. Versículo 3: Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Versículo 14: na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua carta: coloque Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Versículo 26. Estão me acompanhando? Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Deus, ele tinha colocado Saul como rei de Israel, só que devido a algumas desobediências de Saul, o próprio Deus havia agora se arrependido de ter colocado ele como rei. E ele então vai atrás de um novo rei, e ele chama então agora Samuel, e manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque dentre os filhos daquele homem, um daqueles seus filhos iria ser o novo rei daquela nação. Muito obrigado, meu querido. Então Samuel, obediente à voz do Senhor, ele pega lá o óleo que ele ia usar para ungir um novo rei, e parte em direção à casa desse homem chamado Jessé. Quando ele chega lá, todos nós conhecemos bem a história. Ele consagra toda a família, todos aqueles que estavam dentro da casa, e um por um agora começa a vir até a presença de Samuel. E a Bíblia fala que quando Samuel se depara com o primeiro filho, chamado Eliabe, ele, sem pensar duas vezes, ele já pensa consigo mesmo: esse é o cara, um cara de boa aparência, um cara alto, forte, com certeza esse é o novo rei que Deus está à procura e que mandou vir ungir. E quando talvez Samuel ia já para ungir Eliabe, Deus ele brada do céu lá e fala: não, Eliabe, não é esse. Você olha para o coração, você olha para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Então não é esse. Então Eliabe foi reprovado. Querido, quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Deus, ele nunca vai olhar para a sua aparência. Deus, ele sempre olha o nosso interior. Porque se fosse por aparência, com certeza muitos estariam por aí pregando. É pelo interior. Então não adianta às vezes a gente vir à igreja, ser aqui aparentemente uma pessoa bonita, uma pessoa não apenas bonita, mas que ora, que demonstra ser uma pessoa que clama, que ora, que entoa os louvores junto com a equipe. Aparentemente ser aquela pessoa que todo mundo acha que é realmente um cristão, sendo que lá na nossa casa, no trabalho, a gente demonstra totalmente ao contrário. Muitas pessoas acham às vezes que devido vir à igreja, ser uma pessoa bem ativa até na igreja, vir nos cultos, nas orações, está agradando a Deus. Mas não está, porque a minha vida, querido, ela vai falar lá fora, as minhas atitudes lá em casa. E Eliabe, ele era um homem muito forte,
Ele era um homem sim já preparado para a guerra. Ele cresceu desde a sua infância, foi crescendo, aprendendo a guerrear, a lutar, a se defender. Talvez alguns princípios de como era ser um rei, para que quando chegasse a oportunidade, ele já soubesse, tivesse já pelo menos uma direção. Só que ele foi reprovado pelo Senhor, porque o coração dele com certeza não seria um bom rei. O coração dele com certeza não era um coração de um homem íntegro, de um homem que iria governar com integridade um reinado. E foi reprovado. Querido, a nossa vida, ela irá ir, nós vamos ir para a eternidade. Não é pela nossa aparência, e sim pelo nosso interior, de como eu sou realmente com Deus, a sós, sozinho, quando não tem ninguém nos observando, nos olhando, né? O pastor falou aqui na questão de Natal, quantas pessoas que viajaram e que diante os seus parentes, por não ser cristãos, beberem, fumarem, entraram na bagunça também, entraram junto na bebida, fumaram. Ou seja, aquela aparência de um cristão dentro da igreja não funcionou no meio dos parentes. Em vez de dar um testemunho, foram reprovados. Então, querido, não é a nossa aparência. No mundo hoje o que vale praticamente é a aparência para fazer uma entrevista. Mas hoje para Deus, querido, não estou falando para você andar de qualquer jeito, né? Todo molumbento. Mas tenha a sua vida íntegra, focada diante de Deus, na presença de Deus, na palavra. Aí sim a sua vida falará, como diz Paulo através da carta. Amém? Eliabe então foi reprovado. Aí então começa a vir o próximo filho, Abinadab, se não me engano, que eu marquei aqui, mas esqueci, Abinadab, né? E depois veio Samar, e depois veio seus outros filhos. Só que de todos aqueles que passaram diante de Samuel, nenhum foi aprovado por Deus. Todos talvez aparentemente eram bonitos, fortes, esbeltos, mas todos foram reprovados. Então Samuel olha para Jessé e fala: Jessé, por um acaso acabou os seus filhos? Talvez ele até pergunta meio que para ele fosse uma pergunta sem lógica, porque todos os filhos estavam ali na hora, os que estavam dentro da casa. Mas Samuel pergunta: Jessé, acabou os seus filhos? E Jessé fala: não, ainda tem um caçula aí, está apacentando as ovelhas. Então Samuel manda chamá-lo. E esse é um versículo que eu gosto muito dele, muito forte, que quando Davi chega na casa, Deus ele prontamente vai até o ouvido de Samuel e fala assim: Samuel, levanta-te, unja-o, é ele. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse versículo, toda vez que eu leio esse versículo, esse é ele, Deus dizendo é ele, é muito forte, é muito lindo ao mesmo tempo também, porque de todos os filhos que Samuel até agora tinha visto, tinha olhado, ele consigo mesmo já pensava: é esse, é esse. E Deus falava: não, não é esse, então vai ser esse. Não, também não é esse. Mas quando Davi entra, e a Bíblia fala, ele era ruivo, de boa aparência. E só que daí agora não tem uma palavra de Samuel dizendo é esse ou será que é esse. Tem a palavra de Deus agora. Antes de qualquer pessoa falar alguma coisa, o próprio Deus vai até Samuel e fala: ei Samuel, unja-o, é esse aí. Sabe, para aquele momento ali, para Jessé principalmente, que era o pai, Davi era o único filho que ele imaginava que iria ser consagrado a rei. Davi era a última talvez escolha, a última opção. Se não tivesse ninguém na face da terra, seria Davi. Mas para Deus não, para Deus era. Tanto é que quando a gente lê lá em Atos, ele fala: achei Davi, como se fosse uma criança desesperadamente procurando um brinquedo que tivesse perdido, e ele fala: achei. E ele olha para Davi desta forma: achei Davi. E ele fala aqui, ó: ei Samuel, é ele. Sabe, quer dizer uma coisa para você, às vezes, eu mesmo já me senti assim várias vezes, de olhar no espelho e falar: acho que eu não sou muito importante, acho que eu não devo ter nenhum valor. Eu lembro quando menor ainda, nas escolas, que tinha os jogos das escolas, eu nunca era escolhido para jogar.
Daí eu sempre ficava no vôlei por ser mais alto, sempre ficava no basquete só por ser mais alto, mas nunca porque era bom o suficiente. Então eu ficava, poxa vida, acho que eu não sou importante, eu acho que eu não sou bom em nada, né? Daí eu me olho como Davi neste momento. Talvez Davi, eu não sei se Davi tinha esse pensamento de não ser importante, mas dele chegar na hora, ver todo mundo em pé diante dele, e Samuel chegar até ele e ungir ele olhar assim: o que você está fazendo comigo, Samuel? Estou te ungindo a rei. E ele olhar em volta dele e ver os seus irmãos todos preparados, e ele está sendo escolhido. Sabe, querido, eu não sei qual é o seu pensamento a respeito de você, só que para Deus, você pode ter a certeza, você é uma pessoa muito importante. Você não nasceu porque o seu pai e a sua mãe decidiram ter um filho. Você hoje existe porque Deus quis que você existisse. Ele então quis que eu existisse para viver a vida que eu vivo? Não. Ele escolheu você para que você fosse vivo hoje, porque através de você pode ter certeza, tem um propósito. Onde você está, o momento que você está passando, a vida que você está passando, tem um propósito. Eu lembro no GF, a gente falou bastante sobre isso. Onde você está, querido, a sua vida, ela tem um propósito. Eu não sei como a circunstância que você está, só que nunca olhe para trás e recua ou se rebaixe diante das pessoas ou diante de falatórios. É triste ouvir? Sim, é triste, eu já ouvi muitos. Só que, querido, você tem que olhar para dentro de si mesmo, e você tem que escolher ser aquilo que você quer ser, ou ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Eu prefiro ser o que eu quero ser. Muitas pessoas, quando a gente olha, famosos não atores, mas empresários ricos, bilionários, até pastores, até jogadores de futebol, tiveram o seu momento de não importantes para a sociedade, só que eles decidiram correr atrás, eles decidiram investir na vida deles, eles escolheram o que eles queriam ser, e hoje são grandes empresários, grandes pessoas importantes no mundo. Por quê? Porque eles não olharam para aquilo que as pessoas diziam, mas ele olhou para dentro dele, do potencial que ele tinha, e seguiu. Então hoje eu quero falar para você, um garoto simples, não como uma autoajuda, um autoconsolo, mas dizer que dentro de você existe um potencial tão grande, que se você descobrir e colocar em prática, querido, você vai longe. Ainda mais se você colocar diante de Deus todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, planos, você irá conseguir realizar todos eles. Você crê? Porque diante de Deus, querido, nada é impossível. Esse ano eu tenho planos para mim. Diante de Deus eu vou vencer. Vai ter desafios? Vai ficar corrido? Vai. Só que eu escolhi ser, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, lógico, Deus em primeiro lugar. Então, querido, eu quero que você saia daqui hoje, você sendo cristão ou não, você tem um propósito. Chega na sua casa, começa a pensar consigo mesmo: qual é o meu propósito nessa terra? Olhe onde você trabalha, olhe as suas amizades, os seus relacionamentos. Você tem um propósito. Existe um motivo de você estar vivo hoje. Deus tem esse motivo na sua vida. Amém? E Davi então foi ungido a rei. Passa então agora alguns anos, algum tempo, e o exército dos filisteus e o exército de Israel, o povo filisteu e o povo de Israel agora entram em guerra, entram em batalha. De um lado da montanha o exército dos filisteus, do outro lado da montanha o exército de Israel, e no meio ali um grande vale que separava os dois. E de repente do meio dos filisteus sai do meio deles um homem alto, um homem grande, seu nome Golias. Esse homem Golias, ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete, a sua couraça que ele carregava de bronze pesava 60 quilos. Em suas caneleiras, em uma das suas mãos ele segurava uma lança, que na ponta dessa lança tinha um ferro que pesava 7 quilos. Segundo algumas pesquisas que eu fiz,
Golias, né? Eles fizeram um cálculo comparando um soldado de hoje com Golias, e fizeram a comparação que Golias naquela época ele tinha mais ou menos 140 quilos, e o armamento que ele carregava, né, de peso em si, pesava aproximadamente 84 quilos. Imagina o tamanho desse homem, 2,90 m, 140 quilos de músculo, um homem que desde a sua infância aprendeu a guerrear, aprendeu a segurar uma espada, aprendeu a se defender, e cresceu sem ter medo de ninguém. Era este homem que estava agora no meio daquele vale, enfrentando o exército de Israel. Ele começou ali a falar algumas coisas, e aquelas palavras botaram medo naqueles soldados. Então Davi vai até esse momento da batalha, pela ordem do seu pai, para levar comida para os seus irmãos que estavam também lá, e ver como que os seus irmãos estavam na batalha, para ver se estavam bem. Aí quando Davi chega, e ele se depara com aquele tumulto todo, com aquele alvoroço todo, ele olha lá embaixo naquele vale, vê um homem gritando, ele olha para o povo, para o exército de Israel, e vê todos com medo, todos trêmulos. Naquela época, creio eu, que não existia nenhuma arma de fogo, só tinham talvez flechas de longo alcance, e aquele pessoal talvez com medo de lançar suas flechas e errar o alvo, e criar ali agora uma guerra, o povo de vir para cima deles. Então eles estavam com medo, e Davi percebeu esse medo neles. E lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, pode deixar que eu vou lendo. Davi chega até um soldado, e curioso para saber o que estava acontecendo, ele pergunta: o que é que receberá o homem que matar este filisteu, e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi ele já ficou interessado no que seria dado ao homem que iria matar aquele gigante, Golias. E tem um momento ali agora desagradável entre Davi e o seu irmão, até que chega um soldado, pega Davi e leva até a presença de Saul. Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo seguir a história? Eu gosto de contar a história. Então Davi é levado até a presença de Saul, e lá diante de Saul ele fala assim: Saul, que ninguém deixe o seu coração se abater. Estou no versículo 32. Que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Aí Saul, talvez sem reação, né? Porque quem imaginava que Davizinho iria chegar naquele momento e falar que iria pelejar contra Golias? Então Saul, então, talvez dando uma certa risada, ele fala assim: tu, Davi, não poderás ir contra esse filisteu para lutar, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Cara, Davi era uma criança ainda, era um adolescente, sem experiência nenhuma de guerra. Só que Davi foi. Aí Davi argumenta a Saul: Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, eu arrancava a ovelha de dentro da sua goela, e se vinha contra mim, eu agarrava pela sua juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão, venceu o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Deus seja contigo. Cara, Davi ele estava comparando Golias com dois animais que ele já havia matado. Só que o interessante é que se você pegar a história desde quando Samuel ungiu Davi até agora, este momento, você não ouviu nenhuma parte de Davi dizendo que já tinha essa experiência. Só agora, nesse momento, na presença de Saul, que ele fala tudo que ele passou a sós naquele pasto, apacentando aquelas ovelhas. Estava dando a ele agora a experiência
de vencer Golias. E o motivo, acredito eu, de Davi nunca ter falado com seus pais, ou até com seus irmãos, porque, cara, se eu estivesse num lugar e viesse um leão e eu matasse o leão, eu ia falar para todo mundo. Não sei se todos iam acreditar pela minha estatura, né? Mas eu ia falar. Só que Davi não falou com ninguém. Davi, eu acredito eu que Davi não era muito de diálogo com a sua família, porque quando o Jessé fala de Davi para Samuel, ele fala assim: ó, tem um caçula ainda lá e está apacentando as ovelhas. Não falou que era filho, meu filho Davi é o menor, ele é assim, ele é meio criança, mas está lá no fundo. Não, ele falou: tem um caçula, está lá para trás lá. Então eu acredito eu que Davi não tinha um certo diálogo com seus pais, e nem com seus irmãos, porque se você for ver aqui, alguns versículos antes, Davi e Eliabe se discutem, e Davi chega um momento que fala: que fiz eu agora? Será que eu sou até impedido de falar? Então creio que Davi não era meio que visto legal ali dentro da família. Era filho, mas ficava mais tempo apacentando as ovelhas do que dentro da família, dentro de casa. E foi ali, a sós, com as ovelhas, que Davi aprendeu o que significava ficar a sós com Deus. Acredito que Davi já tinha ouvido várias histórias sobre a sua descendência, Abraão, Isaac, sobre outros, a história da sua avó, Ruth, se não me engano era a avó dele, de Boaz, né? Então creio que Davi cresceu ouvindo até alguma história boa sobre Deus, de como Deus havia levantado Abraão, e Davi aproveitou esses momentos que ele tinha e descobriu o significado de que era estar numa intimidade com Deus. Talvez seja esse um dos motivos que levou Deus a ficar tão feliz quando achou Davi. Eu acredito que Deus achou Davi sentado debaixo de uma árvore, numa sombra, olhando as ovelhas de longe, e ao mesmo tempo que ele observava as ovelhas, ele com a sua harpa adorava a Deus. Porque quando Saul ficava endemoniado, no espírito mal possuía Saul, ele tinha que tocar a harpa para que Saul ficasse liberto. Então acredito que aquela harpa era um instrumento qual Davi usava para entrar na adoração com Deus. Eu acredito. E naquela intimidade toda de Davi, eu não sei com quantos anos ele começou a apacentar as ovelhas, só que desde quando ele começou a apacentar até o momento onde ele foi ungido, e até depois um pouco ainda, todos os dias ele entrava em uma intimidade com Deus. Todos os dias ele pegava a sua harpa e dedilhava, e em louvores e adoração ele entrava no lugar santo do santo daquela época. Ele entrou numa intimidade com o Espírito Santo, com Deus naquele momento. E quando Deus olha para Davi, ele fala: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que irá fazer todas as minhas vontades. Naquele momento Deus não olhou a aparência, porque se Deus fosse olhar para a aparência, Davi nunca seria um rei. Mas Deus olhou o coração de Davi, um coração de um homem temente a Deus, um coração de um homem que adorava a Deus, um coração de um homem, não, de uma criança, que se quando criança tinha aquele compromisso, aquele relacionamento, imagina quando ele fosse crescer. E naquela experiência toda, a sós com Deus, na intimidade com Deus, ele conseguiu ter a confiança, a fé e acreditar em Deus, que quando chegou o urso e o leão, ele não pensou em duas vezes em enfrentar. Ele acreditou que Deus iria livrar ele. Porque pensa comigo, um garoto, um adolescente, sem preparo algum, a Bíblia fala que quando veio o leão e veio o urso e pegou uma das suas ovelhas, cara, ele colocou a mão dentro da goela dele, daquele urso, do leão. O urso com certeza deveria dar uns 3 dele. Só que Davi ia lá e colocava a mão dentro da goela e tirava aquela ovelha, e quando eles vinham para cima, ele ia também para cima, e pegava pela juba e derrubava e matava. Davi, ele não tinha força, mas a fé que ele tinha fez ele vencer aqueles leões, aqueles ursos. E agora ele estava diante de Saul e falando: assim como Deus me livrou daqueles ursos, daqueles leões, Ele irá me livrar desse gigante.
Sabe, querido, às vezes quando o pastor fala aqui, gente, ora no quarto, gente, fica sós com Deus, leia a Bíblia, adora, ora outras línguas. Ele está querendo dizer isso, porque quando você está a sós com Deus, querido, você começa a adquirir experiências que vindo da igreja, no culto, você não vai ter. Quando você está diante de Deus sozinho, você e Ele, adorando Ele, sem nenhum motivo para estar ali na questão de pedir, sem pedir nada, só apenas levantando a mão e falando: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Tu és grande. Começar a adorar Ele, querido, Ele vem e começa a te dar experiências, que quando vir um leão, e quando vir um urso na sua vida, você irá matar sem nenhuma dificuldade, porque não é você, é o Espírito dentro de você te ajudando a vencer. A intimidade, amados, te leva a níveis de fé tão imenso, que quando você olha uma batalha, quando você olha uma circunstância, dentro de você, você até fala: eu não vou vencer. Só que você está tão fortalecido em Deus, que você apenas adora, fala: Deus, me ajuda a vencer. E você vence. E o engraçado é que quanto mais você entra na intimidade, é como um mar. Nossa, esse ano eu visitei um mar, gente, é bonito demais. Quando você entra no mar, você vai... Teve um momento que nós estávamos numa ilha lá, acho que era Jurerê. A gente entrou, era até uma onda calma, a onda vinha e morria bem nos pés, bem no começo lá. Então ali no começo era meio que difícil você ficar em pé, mas depois que você passava, você ia ficando mais fundo, né? Só que as ondas já não eram tão fortes. Só que chegou um momento que já não dava mais pé. E quando vinha a onda, dava aquele medo de você ir para o fundo, né, de uma vez. E eu, lendo essa passagem, eu comecei a fazer uma semelhança. Quando você está na presença de Deus e você vai se aprofundando na intimidade, quando você entra na intimidade, até venham as ondas para te derrubar, só que ainda você está firme ali, você está sentindo o chão, você está sentindo a areia, e você ainda consegue se ficar em pé, sem medo algum. Só que você vai avançando dentro da intimidade com Deus, e aquela intimidade vai se aprofundando, a água vai subindo, chega um momento que não dá mais pé para você, aí vem as ondas, aí as dificuldades se tornam maiores. Tem ondas, tem um risco de vir talvez um tubarão. Eu fiquei com medo toda hora de vir um tubarão. Eu ficava cuidando assim, ó, para ver se eu via o negócio dele atrás nas costas. Eu ficava cuidando, gente, toda hora eu ficava cuidando assim. Até no raso eu olhava, para ver se não vinha. Mas assim, quanto mais você vai para o fundo, você vai ficando sem a sua base. Os riscos aumentam de você se afogar, de vir um tubarão, ou de vir alguma outra coisa e te pegar. Na intimidade com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você vai se aprofundando, não que a intimidade com Deus te traz riscos, mas Satanás se levanta com mais força. E quanto mais profundo você vai, você começa a ficar sem a sua base. E quando você fica sem a sua base, sem pisar na areia, significa que agora, na intimidade com Deus, você está dentro totalmente da vontade dEle. Você está no centro da vontade dEle. É aí quem mais, não é você agora que se governa, mas sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te governa. Aí as lutas aumentam, como foi com Davi. Davi começou matando leões e urso. Aí chegou um momento que ele tinha que começar a expulsar os demônios de Saul. Agora mais para frente ele está diante de Golias, um gigante maior, preparado para matar. Aí ele vence Golias. Agora mais lá na frente ele está diante de exércitos para vencer, e ele vence os exércitos. E mais lá na frente ele estava diante dele mesmo, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas ele chegou agora para enfrentar ele mesmo, a sua carne, de ter que se arrepender. Então quando você está numa intimidade com Deus, buscando incansavelmente, as lutas vão aumentar. Só que significa que se as lutas estão aumentando, você na presença dEle está crescendo, está se fortalecendo. Aí você não tem medo de enfrentar, porque você sabe que o que está em você é maior que a sua circunstância. Davi olhou para Golias e não teve medo. Ele simplesmente falou: assim como Deus me livrou dos leões e do urso, Ele irá me livrar desse incircunciso. Vocês estão me entendendo?
intimidade. Busque essa intimidade com Deus. Você vê que quão maravilhoso é você entrar no seu quarto. Tem vezes que está um tormento lá na empresa. Eu cansado, eu chego. Eu falo, hoje eu vou orar. Eu ligo o computador, o somzinho. Eu fico quieto no meio do quarto lá, simplesmente fico quieto. E eu sinto Ele vir. Eu sinto Ele. Eu começo a chorar assim, de repente. Eu começo a orar em outras línguas. Eu só sei que aquele fardo que estava em mim vai sumindo. Porque quando Ele vem, querido, não tem fardo pesado que fique, apenas a presença dEle. É maravilhoso você entrar numa presença, querido, de Deus, e sentir o abraço dEle, e sentir o toque dEle, o cheiro dEle. É maravilhoso. E saber que quando vai vir uma dificuldade, Ele vai estar junto com você para te ajudar. Amém? Davi, então, ele tinha essa experiência. Ele cresceu nessa intimidade. E ele então cresceu. E naquele momento diante de Golias, ele mata. Ele tinha plena confiança que ele iria matar Golias, e matou. E aí passa agora algum tempo. Davi mata Golias. Mais para frente ele se casa com Mical. Saul se suicida. Eu estou contando as etapas para chegar onde eu quero. Saul se suicida. Davi se torna rei de Judá. Mais para frente ele se torna rei de Israel. E agora em 2 Samuel capítulo 5, fala algo sobre ele aqui, capítulo 5 versículo 10. E fala assim: e Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Deus, o Todo-Poderoso, estava com ele. Davi foi crescendo. E a intimidade com Deus não foi diminuindo, foi crescendo também. Então Davi agora ele está já reinando, já está até maior, já está com experiências de guerra. Não era mais aquele adolescente. E a história vai seguindo. Davi ele agora traz a arca para Jerusalém. Ele estava em um momento muito abençoado por Deus. Ele era um homem que tudo que ele ia fazer, antes ele buscava uma direção de Deus. Tudo que ele ia fazer, ele adorava ao Senhor, buscava uma orientação. E onde tudo que ele fazia, Deus o abençoava, Deus era com ele. Davi vivia tranquilamente em seu palácio, porque Deus havia dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Davi então não estava agora mais preocupado com os seus inimigos. Ele apenas agora estava curtindo o seu momento com Deus, curtindo o seu momento, o seu reinado. Davi realmente estava sendo segundo o coração de Deus. Até que um dia, Davi sendo de carne e osso, como eu e você, ele falha, ele erra. Só que o interessante, o motivo do erro dele, se originou por causa de uma atitude que ele não deveria ter feito. Em 2 Samuel capítulo 11, fala assim: na época da primavera, num tempo em que os reis costumavam a sair para as batalhas, ou seja, numa época de primavera, onde os reis daquela época costumavam a ir para as batalhas, a ir para a guerra. Eles não ficavam em seus palácios, eles iam juntos. O rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Era uma época onde o rei tinha que ir para a guerra, pelo menos era de costume. Só que nesse dia, Davi resolveu ficar. Ele resolveu ficar no seu palácio, no seu reinado. Ele mandou os outros e ele ficou. Aí, devido a essa atitude de Davi, veio os pecados. Sabe, queridos, tem lugar que não é para a gente estar. Tem lugar que a gente sabe que se a gente for, iremos perecer, iremos pecar. Tem áreas em nossas vidas que nós somos fracos. Se nós não estivermos em Deus, essa fraqueza nos derruba. Por
Por isso a importância de nós estarmos sempre na presença de Deus, sempre lendo, orando e evitando lugares onde você tem certeza que você vai falhar. Tem amizades que eu tenho amigos lá fora de trabalho, tem pessoas que eu sei que eu posso conversar, sentar, mas tem pessoas que se eu sentar e ficar com ele, eu vou ouvir coisas que vai me prejudicar. Então eu evito, eu só cumprimento, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, olá, tudo bem, e não dou moral. Muita gente hoje erram por causa disso, sabem que tem fraquezas em determinadas áreas da vida, e ficam brincando de ser forte, e acabam sempre falhando, errando. Amém? Davi então, ele fica no seu reinado, e o povo vai. Então chega um dia que ele está lá, talvez depois do almoço ou de uma janta, do almoço, ele pega e tira uma soneca. Ele acorda dessa soneca e vai dar um passeio pelo terraço do seu palácio, talvez para ver o seu reinado, para ver se estava tudo bem, né, de cima, ter uma visão melhor. E nessa caminhada, ele olha para um lugar e vê uma mulher linda, se banhando, e ele tem curiosidade de saber quem era aquela mulher. E ele então manda ir alguém até ela, para tirar algumas informações, e a pessoa chega até ele e fala assim: meu senhor, ela é Betseba, esposa de um dos seus servos Urias. Só que Davi não se importou com essa notícia, ele não ligou se era a esposa do servo Urias ou se não era. Ele simplesmente manda chamar ela, e ela chega até a sua presença, e ele deita-se com ela, tem um momento com ela, e mais tarde, ele fica sabendo que Betseba estava grávida. Então Davi agora, ele busca uma solução para que aquele momento, para que as pessoas não pensassem agora que o filho era dele. Então ele manda chamar Urias, que estava na guerra, que estava lá na batalha, e manda chamar. E quando Urias chega até a presença de Davi, Davi fala para ele assim: Urias, vai para tua casa, você chegou de viagem, vai para lá, toma um banho, fica com a tua esposa, fica com a sua família, curte ela, vai lá. E Urias sai, e nesse momento Davi manda até um presente para eles, talvez até para esquentar a noite, né, para esquentar o clima. Só que Urias não foi dormir na casa, ele foi para um outro canto, ele foi dormir em um lugar onde era reservado para os guardas, para os oficiais dormirem. Ele dormiu lá. No outro dia Davi fica sabendo desse acontecido, não sei a palavra, fica sabendo disso, e ele vai até Urias, fala assim: Urias, o que aconteceu? Era para você ter ido dormir na sua casa, você chegou de viagem cansado, não era para você ter ficado aqui, era para você ter ido para lá. Aí Urias fala para ele assim: Senhor, como poderia eu, o pastor pregou sobre ele esses dias, como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber, e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Urias, ele não foi deitar com a sua esposa, porque ele ficou: poxa vida, eu vou deitar com a minha esposa, enquanto os meus amigos estão lá pelejando, estão morrendo, e eu vou deitar com ela. E Urias não foi. Então Davi agora não tinha muitas opções, e ele manda Urias de volta para a guerra. E junto com Urias, Davi manda uma carta. E nessa carta Davi tinha escrito para que Joabe colocasse Urias no ponto mais letal da batalha, para que Urias fosse morto. E foi o que aconteceu. Urias ficou no ponto mais perigoso da batalha, onde tinha os soldados mais violentos do inimigo, e foi morto. Agora lá no versículo 26, onde a gente até leu, no versículo 27, passado o tempo de luto, Davi mandou que trouxessem para o seu palácio Betseba, né? E Betseba se tornou mulher de Davi. Davi então cometeu um adultério, cometeu o homicídio, e o homem que agora era o segundo coração de Deus, a Bíblia fala: entretanto, essas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. O homem que durante muitos anos passou sempre honrando a Deus com as suas atitudes, sempre deixando Deus alegre, feliz, realmente sendo o segundo coração de Deus, agora ele estava errado,
Agora ele tinha pecado, e o mesmo homem, segundo o coração de Deus, havia entristecido o coração dele. Sabe, se a gente for pegar hoje uma folha e for escrever e colocar todas as vezes que nós entristecemos a Deus, iríamos ficar um bom tempo ali escrevendo, e não iríamos se lembrar de todos. Errar faz parte assim, somos falhos, somos pecadores, iremos falhar. Não que, já que eu sou falho, eu vou viver pecando, não. Durante a caminhada em buscar uma vida santa, em buscar sempre fazer as vontades de Deus, uma hora ou outra, a gente acaba falhando. Seja um errinho ou um errão, a gente perde o domínio, a gente altera a voz, a gente grita, fala uma palavra que entristece o outro, a gente acaba falhando. E Davi falhou, e Davi errou. Grandes homens da Bíblia erraram, grandes homens que estão aí hoje erraram, falharam. Só que o principal erro, não é apenas a gente pecar, não é apenas a gente errar em um determinado pecado. O erro nosso está depois disso. Muitos de nós, depois de pecar, assim que pecamos, em vez de nós voltarmos atrás, se arrepender, buscar o perdão de Deus, buscar a misericórdia de Deus, a gente nos autos-condenamos, nos autos-julgamos. A gente erra e fala assim: poxa vida, eu errei. Em vez de Deus me perdoa, Deus, poxa vida, eu falei, Pai, me perdoa. Se arrepender, não, se julga. Fala aí, e através desse pensamento errado, de se autocondenar, esse pensamento acaba, eu muitas vezes já fiz isso, falo, já que eu pequei mesmo, já que eu pequei de novo, vou acabar com a minha vida logo, eu vou desleixar logo. Isso é um pensamento errado. Muitas pessoas caíram, e estão até hoje caídos, por causa desse pensamento. Se acham incapazes de receber o perdão de Deus, se acham incapazes de receber a misericórdia de Deus, se acham incapazes de ser perdoados novamente. Só, querido, esse é um erro muito grande que nós temos. Deus, Ele é Pai. Hoje nós não vivemos debaixo de uma lei, onde se eu errar, Deus irá mandar do céu um relâmpago para me matar, ou vai vir com aquela espada dele, com aquele arco e vai me ferir. Hoje é pela graça. Hoje nós vivemos debaixo de uma graça, debaixo de uma misericórdia. Hoje nós vivemos debaixo de um sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário para nos perdoar, para te perdoar. Vocês estão me compreendendo? Sabe, não fica com esse pensamento, querido. A gente erra, a gente peca. Só que o perdão de Deus, Ele está lá para te perdoar. Deus está sempre de braços abertos, esperando o seu momento, esperando a sua volta, você vir se arrepender, para Ele poder te abraçar novamente e dizer: filho, eu te perdoo. É claro que eu te perdoo. Assim como um pai perdoa o seu filho quantas vezes for necessário. A maioria dos pais praticamente. Deus também. Só que diferente de muitos pais, Deus sempre irá te perdoar. Deus sempre irá te abraçar. Pedro e Judas erraram com Deus, e eles tiveram a mesma oportunidade. Eles tiveram a mesma oportunidade de se arrepender. Gia, mas Judas morreu porque era um propósito, sim. Mas se Judas se arrependesse, ele iria ser perdoado. Só que só Pedro conseguiu se arrepender. Ele chorou amargamente e se arrependeu e alcançou o perdão de Jesus. Os dois ladrões na cruz tiveram a mesma oportunidade de se arrepender e de alcançar o perdão de Jesus, e só um soube aproveitar. Só um soube reconhecer a sua falha e reconhecer Jesus como Rei, como Perdoador. E ele falou: mestre, lembra de mim quando entrares no teu paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus fala: filho, hoje mesmo você irá se encontrar comigo. Então, querido, não se julgue. Você errou, errou, pecou, pequei. De novo, no mesmo erro, sim, no mesmo erro. Querido, entra no teu quarto,
ou nem precisa chegar a hora de entrar no teu quarto, onde mesmo você errar, você olha para o céu e fala: Pai, eu pequei de novo, me perdoa. Alcança o perdão de Deus. Não seja também um cara de pau, de pedir perdão, errar, amanhã eu peco de novo e peço perdão de novo. Não, não é assim. Tem diferença entre você errar e viver praticando o pecado. Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele é Pai. Amém? Eu me lembro da história do filho pródigo. Quero que você fique de pé comigo. A equipe pode subir se quiser. O filho pródigo, ele errou com seu pai. Ele pegou tudo que era de direito dele, da herança, tudo que ele tinha direito, e ele foi gastar. E ele gastou tudo que ele tinha pego do seu pai. Aí chega um momento naquela região que vem uma grande fome naquele lugar. E aquele jovem agora não tinha mais dinheiro para poder se alimentar, para poder se sustentar. E ele arruma um emprego. E esse emprego era para cuidar dos porcos, alimentar os porcos. E a fome era tanta daquele jovem, que em um determinado momento ele tem até a vontade, enquanto ele estava servindo os porcos, ele fica com vontade de comer aquela comida. Uns falam que ele teve apenas vontade, outros falam que ele realmente comeu, não sei. Mas ele ansiou em querer comer aquela comida, de tanta fome que era. Aí ele cai em si, ele fala assim: poxa, meu pai é rico, e os seus servos que os servem tem do bom do melhor, tem comida de boa qualidade, de excelência. Eu vou embora, eu vou chegar no meu pai, eu vou pedir perdão para ele, e eu vou falar para ele me tratar como um dos seus servos, pelo menos eu vou ter comida, pelo menos eu vou ter um aconchego, eu vou dormir bem. E ele vai embora. E quando ele está se aproximando da casa, o seu pai avista ele de longe, e ele vai correndo imediatamente ao encontro do seu filho. E aquele jovem agora se prepara para poder fazer o discurso dele. E ele fala: pai, eu errei contra ti, pequei, me perdoa. Só que aquele pai tão emocionado em rever o seu filho, que para ele estava morto, mas que agora estava ali vivo diante dele, ele não pensa em duas vezes em começar a gritar: ei, pega o anel, pega as sandálias, pega as roupas, o meu filho chegou, meu filho voltou, mata um novilho, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. O meu filho estava morto e foi achado, estava perdido e foi encontrado. Sabe, aquele pai tinha todos os motivos para pegar aquele jovem e dar uma surra nele. Só que não. Ele abraçou aquele filho. E ele falando assim: pai, me trata como um dos seus servos. E aquele pai falando: como assim, meu servo? Você é meu filho. O que você fez nunca irá mudar. Você é meu filho, eu te perdoo. E ele abraça aquele filho, talvez como se nunca tivesse abraçado, porque ele sente que o filho voltou para a casa do pai. Querido, o seu pecado, as suas falhas, Deus nunca vai olhar para você com outro olhar, a não ser como de um filho. Deus nunca vai olhar para você de outra forma, porque você errou, porque você pecou. Deus sempre vai olhar você sendo um filho. Deus sempre estará disposto em te perdoar. Deus sempre estará disposto em te abraçar, não importa o que você fez. Ele está disposto a te perdoar. E você está disposto em se arrepender? Quero que você feche seus olhos. Eu não sei como que você está. Sabe, você realmente está dessa forma? Eu ando tão falho, eu ando errando
tanto, até perdi a esperança de querer ser ativo na igreja, ou até perdi a esperança de receber um perdão de Deus. Eu tento pedir perdão, mas ao mesmo tempo que eu tenho vontade, eu me sinto envergonhado, porque eu peço perdão e erro de novo, eu peço perdão e erro de novo. Parece que chegou um momento que eu não consigo mais pedir perdão. Talvez você está assim, ou talvez você se distanciou da presença de Deus, e hoje está aqui de volta, e Deus está dizendo para você: volta para mim. Ele quer te abraçar. Ele está aqui hoje disposto a te perdoar, meu querido, minha irmã, meu irmão. Só depende de você querer se arrepender. Só depende de você querer liberar o perdão, pedir o perdão dele melhor. Ele é teu Pai. Aquela morte naquela cruz ainda está valendo. Não foi só para aquele tempo. A morte de Jesus ainda está valendo para mim e para você hoje. Aquele sangue inocente que foi derramado naquela cruz, querido, ainda está sendo derramado até hoje, para te perdoar, para te purificar. Deus está de braços abertos hoje em sua espera. Eu quero que você